Espero que bem. Professor Pedro Coelho aqui na área para tratar com vocês sobre um tema muito importante relacionado à Idade Média. A Idade Média, aquele período que vai do século V ao século XV. Quais transformações culturais e artísticas aconteceram na Europa por conta das invasões, da chegada dos povos bárbaros germânicos vindo lá da Ásia, lá fugindo dos hunos. O que aconteceu, quais transformações que houve nesses aproximadamente 1000 anos. Venha comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você já imaginou como era a arte nesse período? Como o pensamento nesse período funcionava? Podemos ter a impressão que foi uma época sombria, né? Mas, na verdade, não foi sombria, não foi de trevas. Foi riquíssima em expressões artísticas. Hoje, vou te contar sobre 5 formas da arte que marcaram esse tempo. A iluminura, a ourivesaria é uma palavra difícil, ourivesaria, os estilos pré-românico, românico e gótico. Então, bora meio da minha tripulação, venha comigo. Primeiro lugar, iluminura, a arte dos manuscritos. Iluminura, a arte dos manuscritos. Pensa só, um livro feito totalmente à mão, página por página, com letras trabalhadas, bem desenhadas, bem estilosas, cheias de detalhes, cores vibrantes. Isso era a iluminura, um tipo de arte feita por eles, monges copistas, nos monastérios. Eles decoravam os textos religiosos com tinta dourada, azul, vermelha. E não era só enfeite, não. Cada detalhe tinha um significado e ajudava a contar histórias para quem muitas vezes nem sabia ler. O nome iluminura vem exatamente dessa ideia de iluminar as palavras com cores e o brilho com plaquinhas de ouro, com pó do ouro. Falando nisso, segunda característica da arte medieval é a ourivesaria. Ourivesaria, o ouro e as pedras preciosas da fé. Agora, imagine um cálice feito de ouro puro, com pedras preciosas, ou uma cruz brilhante sendo carregada em uma cerimônia solene. A ourivesaria medieval era a arte de trabalhar metais nobres, como o ouro e a prata, para criar objetos religiosos e joias de alto valor. Era uma forma de expressar a fé e também o poder da igreja e da nobreza. Muitas peças eram tão valiosas que foram passadas de geração para geração. Terceiro lugar, a arte pré-românica. A arte pré-românica, o começo de tudo. Vou falar sobre isso aqui. Antes de surgirem os grandes estilos arquitetônicos, havia um período de transição entre o fim do Império Romano e o início da Idade Média. É aí que entra a arte pré-românica. Ela misturava influências romanas com elementos germânicos. Então, você tinha uma sociedade ali romana, agora os germânicos estão chegando, e aí você tem, então, essa mistura cultural de elementos germânicos, as pessoas que vieram, os bárbaros germânicos que vieram da Ásia, com os cristãos que já estavam ali na Europa Ocidental, resultando em igrejas pequenas, com paredes grossas e arcos simples. Não era nada muito elaborado, mas foi o começo do que viria depois. O que viria depois da arte pré-românica? Evidentemente, em quarto lugar, a arte românica, a força e a fortaleza das igrejas. A força e a fortaleza das igrejas. A partir do século X, a arte românica tomou conta da Europa. As igrejas românicas pareciam verdadeiras fortalezas, tinham paredes muito grossas, janelas pequenas e um clima meio misterioso lá dentro. Isso porque a ideia era criar um ambiente de respeito e introspecção. Só respeitava lá, tinha introspecção. E não para por aí. As esculturas nas igrejas também eram cheias de significados religiosos, ajudando a contar as histórias da Bíblia para quem não sabia ler, que era boa parte da sociedade. A maioria das pessoas não sabia, não dominava a técnica de ler e escrever. Depois da arte pré-românica, em quinto lugar, a arte gótica, altura e espiritualidade. Depois de séculos de construções pesadas e escuras, veio uma grande revolução na arquitetura, a arte gótica. A partir do século XII, as igrejas começaram a ficar mais altas, mais leves, mais iluminadas.
Em vez de paredes grossas, elas tinham enormes vitrais coloridos que contavam histórias bíblicas. E o segredo dessa mudança estava nos arcos ogivais e nos contrafortes, nos fortes que eram feitos, que ajudavam a distribuir o peso das construções. Qual o resultado? Catedrais gigantescas. Uma famosa Catedral de Notre-Dame de Paris, que pareciam tocar até o céu. Inclusão, como é que a gente pode terminar esse nosso vídeo? E aí, qual dessas artes medievais chamou mais sua atenção? A delicadeza das iluminuras, o brilho da ourivesaria ou a grandiosidade das catedrais góticas? Por favor, comenta aí, por favor, o que você gostou mais e me conta. E, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, porque eu sempre estou postando vídeos aqui para os meus alunos. Um salve, inclusive, aí para os meus alunos do 7º ano, que esse vídeo é feito especialmente para você, mas serve para qualquer pessoa que é meu aluno, que já foi meu aluno, ou que você que tem acompanhado aqui os vídeos no meu canal. Obrigado também às famílias que têm apoiado. Isso é feito de coração para dar um extra para aqueles que hoje são meus alunos, ou aqueles que já foram e aqueles que um dia serão. Um abraço, tudo de bom.